Olá, pessoal, tudo bom? Gente, hoje eu resolvi falar com vocês um assunto extremamente sério, né? Que é sobre relacionamentos. Quero falar uma coisa que eu aprendi na prática, que hoje me tocou, né? Porque eu tinha ouvido, eu estava vendo um vídeo e ele falava novamente sobre isso, né? E eu pensei, como fez a diferença na minha vida, né? E talvez se eu trouxer para mais gente, isso faça diferença em mais vidas, né? Porque assim, ó, muita gente hoje em dia não acredita mais no amor. É, não acredita mais em uma pessoa de verdade, uma pessoa que valorize a gente. Tem muita gente que acha que amor de verdade não existe, que aquele príncipe encantado não existe. Só que eu sou da pessoas que acredita que sim, que príncipe encantado existem, que eu vou achar uma pessoa que me ama de verdade. Eu vou achar não, né, gente, que eu já achei. Quer dizer, que eu tenho essa pessoa, que eu mereço essa pessoa, que eu mereço ser tratada dessa forma. Então, isso eu acredito assim que eu fui criando conforme o tempo, né? Porque de alguns relacionamentos que eu já tinha passado, eu descobri uma das coisas que a gente tem que ficar é calada, né? Calada assim, gente, que eu quero dizer para vocês. Não falar do seu relacionamento para ninguém. Não interessa, gente, o que a gente passa, o que a gente não passa na nossa casa. Mesmo que seja legal, mesmo que seja ruim às vezes, né? Algumas situações. Mas assim, ó, não interessa, sabe por quê? Você briga lá com seu marido hoje, aí você corre lá com a sua amiga, taca, taca ali pau no marido, né? Depois você vai lá com a sua família, com a sua mãe, taca ali pau, a mesma coisa. Aí depois vocês estão de bem, e a sua família vai estar com o quê? Com ódio, com mágoa do seu marido. Vai desejar sempre que vocês terminem, sabe? E assim, ó, não sei se vocês sabem que tudo nessa vida é vibração. Então, se você, ao redor de você, estão vibrando ao contrário, tudo vai gerar ao contrário, sabe? Aquilo ali vai começar a atrair coisas, situações. Às vezes a pessoa começa a brigar com constância e não sabe o porquê. É porque simplesmente ela tá ao redor dela tem uma energia tão pesada, tão assim, sabe? Desejando mesmo o final deles, desejando o final do relacionamento deles. Então, assim, gente, não contem para ninguém quando vocês se desentenderem com seus parceiros, né? Tipo, não contem, gente, não precisa, sabe? Uma hora vai se resolver, se for amor de verdade, vai se resolver. É só dormir, eu falo, nada que uma noite de sono não resolva. Dorme, sabe? Acorda com a cabeça mais tranquila. Quando tiver um momento, chama para conversar e se resolvam, né? Mas não vá saindo contando para ninguém. E as coisas boas é a mesma coisa. Porque tem gente, né, gente, que não é tão feliz e tem inveja. E isso acaba gerando também, né, energias negativas, né? Eu digo. Então não precisa falar do seu relacionamento para ninguém, né? E outra coisa também que eu quero dizer, que eu queria, na verdade, trazer era isso. Eu não sei porque eu acabei mudando, né? Um pouquinho, mas tem a ver, né, com o assunto. Que é sobre quando a gente tem traumas, quando a gente tem medos e acaba se tornando reais. Vocês já viram que os nossos próprios medos, a gente atrai os nossos medos? Então, eu era muito insegura de si. Eu tinha muito ciúme, eu via coisas onde não tinha e eu procurava até eu achar. Isso mudou, tá, gente? Hoje em dia eu sou uma pessoa mais tranquila, eu sou uma pessoa mais segura. Eu penso assim, que se for para acontecer, é porque a pessoa é sobre ela, não é sobre mim, entendeu? Se acontecer alguma coisa de errado, né, de, vamos dizer, de traição ou algo assim do tipo, né, que a gente sabe, não é sobre mim, é sobre a pessoa, né? É sobre ela, ela precisa ainda evoluir e tudo mais, mas não é sobre mim. Então, a minha parte eu estou fazendo. Então, eu não tenho mais esse medo, porque antes eu sempre tinha um medo de ser traída, gente. Eu tinha um absurdo medo de ser traída.
eu era insegura em relação a outras mulheres perto do meu parceiro, assim, sabe? Com esse meu marido, eu tive uma evolução muito grande, né, na minha mentalidade. E eu entendi que eu tenho que me valorizar e me amar. É apenas isso, você se valorizar e se amar. A pessoa vai te amar. Já ouviu aquilo? A vida te trata do jeito que você se trata. Então, se você se ama, se você se valoriza, você só vai atrair pessoas que te amam e te valorizam de verdade. Um dos exemplos que eu quero dar para vocês, né? Comigo mesmo que acontecia era nos meus antigos relacionamentos, de eu ficar fuçando celular, fuçando Instagram, fuçando Face, até eu encontrar. E se eu não encontrasse, no outro dia eu estava lá fuçando novamente até eu encontrar. E tudo nessa vida é energia. O que eu estava vibrando, gente? Eu estava vibrando traição, eu estava vibrando sofrimento, eu estava vibrando coisas ruins para os meus relacionamentos. E era só isso que acontecia. Quando eu entendi que é assim que funciona, eu comecei a mudar. E até mesmo agora, sabe, eu digo, sou tão tranquila que eu não preciso mais ficar fuçando o celular de ninguém, eu não preciso ficar olhando o celular para ver se tem alguma coisa errada, se não tem. O nosso relacionamento é um relacionamento muito confiável, a gente confia um no outro, a gente não é de ficar, sabe, quem que mandou mensagem? Não tem isso, gente. Quer dizer, eu criei isso, entendeu? Porque eu fui lá e fui me valorizando. Porque não adianta, gente, a gente ficar com medo da pessoa atrair, com medo, com medo, com medo, com medo, com medo, a gente não tá se valorizando. A gente está pensando, meu Deus. Gente, se a pessoa fizer alguma coisa de errado, quem vai estar perdendo é ela, não é a gente. E é sobre ela, não é sobre a gente. A gente tem que entender isso, a gente tem que se amar e se valorizar. E atrair coisas positivas para os nossos relacionamentos, né? Então, tirar esse negócio de ficar pensando todo o tempo sobre traição, sobre rejeição, sabe? Eu não sei, gente. Eu era assim, tá? Eu tinha muito medo e eu sempre ficava com aquela suspeita, com aquela pulga atrás da orelha, sabe, com aquela aflição. Até no início desse meu relacionamento que eu tenho com meu marido, eu ainda era um pouquinho assim, só que eu fui mudando, falando, não, eu quero fazer diferente. Eu não quero que seja assim. E quando vinha o medo, eu falava, não, tá cancelado, tá cancelado. E ele também, ele conversava comigo, ele era muito, sabe, aquela pessoa muito paciente. E no início ele foi muito paciente comigo, assim, até eu entender que ninguém é igual, gente. Param com isso de dizer que todos os homens são iguais, que não tem isso. É a gente que fala e acaba atraindo pessoas iguais às que a gente já estava, né? Mas não, ninguém é igual. Tem gente boa também, assim como eu me considero uma pessoa boa, né? Com uma índole boa, eu acredito que tem pessoas boas no mundo, sim. Então, vamos atrair coisas boas para a nossa vida. Vamos vibrar coisas boas, vamos vibrar amor, vamos vibrar em um relacionamento de confiança, vamos vibrar em um relacionamento de um homem que ame a gente de verdade, se importe com a gente, sabe? Que dê a vida pela gente. Então vamos vibrar assim, gente. Vamos parar com esse medo, vamos deixar, sabe? Porque é aquilo, né? Você atrai o seu pior medo, você atrai, gente. Então, vamos liberar esse medo. Vamos vibrar em amor, alegria, união, sabe? Tudo de bom, tá bom? Então vamos fazer assim, vamos começar a pensar na gente, a se amar, a se valorizar, a se gostar, porque do jeito que você se vê, a vida te vê. É aquele negócio, como a tua mentalidade tá, você vai atrair uma pessoa com a mesma mentalidade. Se você tá com a mentalidade de vibração aqui, ó, você vai encontrar uma pessoa que esteja na mesma vibração que você. Agora, se você quer uma pessoa que tem a vibração lá em cima, então você vai ter que subir a sua vibração. Entendeu? Você vai ter que começar a acreditar, acreditar. É aquele negócio, finja até se tornar real.
Então começa a falar, se você tem vontade, né? Até mesmo o seu marido, se você tem vontade, não precisa mudar, tá, gente, de parceiro nem nada. É só você começar a abençoar o seu próprio relacionamento, a falar, porque nossas palavras têm poder. Às vezes, do nada, vem na hora da raiva e a gente, né? Sem querer, até falei que agora eu não faço mais isso. Na hora da raiva, a pessoa xinga, a pessoa fala, essa pessoa é muito boba, é muito isso. Eu tô falando umas palavras mais com carinho aqui, né, gente? Mas a gente sabe que na hora da raiva a gente pensa, né, pior. Então, na hora da raiva, gente, bora falar uma coisa boa, bora pensar uma coisa boa. Pra não brigar, bora ficar, né, assim, ó, enquanto a raiva tá, bora ficar quietinho. Depois da raiva, você entra numa conversa. Mas enquanto a raiva tá, você começa a falar, seu abençoado, eu quero que você tenha uma vida muito próspera. Gente, eu já fiz isso, tá, com meu marido. Eu quero que você seja muito rico, que você seja muito amado. E comecei a abençoar, porque assim, ó, se você abençoa, eu te abençoa de volta. Então, bora aprender a fazer as coisas certas, tá bom? E é isso, gente. Beijo.